O que Santa Francisca Romana recebeu naquela madrugada não foi uma imagem bonita para consolar a mente, foi um aviso que corta por dentro. Existe um limiar espiritual onde a alma ainda vive, ainda respira, ainda caminha pela terra, mas começa, por escolhas pequenas e repetidas, a se afastar da luz. E nesse lugar anterior à queda, não governam gritos nem monstros, governam três sombras silenciosas que muitos carregam sem perceber: o orgulho, a confusão e o desalento. Quando uma delas entra, a porta da graça começa a fechar. Quando as três se juntam, o coração vai ficando frio sem entender por quê. Essa foi a revelação central. E é por isso que esta história não é só sobre uma santa em Roma, é sobre o mapa escondido do que acontece dentro de nós, no dia em que a fé parece cansada e a esperança parece pequena. Agora, volta comigo para a cena. Roma dormia. A cidade, acostumada a ruídos e vozes, tinha colocado seu barulho no travesseiro. E, no entanto, havia uma parte do mundo que não descansava, a parte invisível, onde as decisões do coração pesam mais do que as palavras. Francisca, mulher de oração e de serviço, ajoelhava-se diante de uma vela que tremia com o vento leve da noite, como se a chama tivesse um peito e respirasse. Ela não estava ali para fazer discurso a Deus, nem para negociar com o céu. Estava ali para permanecer. Às vezes, a oração mais profunda não é a que fala muito, é a que não foge. E foi nessa simplicidade, quase sem cena, quase sem espetáculo, que algo mudou. Não houve passo no corredor. Não houve clarão rasgando a sombra. Houve uma paz tão inteira que parecia ocupar o ar, como quando um perfume toma o ambiente sem pedir licença. Francisca percebeu antes de entender: não estava sozinha. Era uma presença que não empurra, não assusta, não invade, apenas chega e reorganiza tudo por dentro. Seu anjo da guarda a visitava, não como uma figura para os olhos, mas como uma certeza no espírito. O tipo de certeza que faz o coração bater diferente, como se ele lembrasse algo que a mente tinha esquecido. A cela era pequena, as paredes continuavam as mesmas, mas o interior dela se abriu como se alguém puxasse, devagar, uma cortina invisível. Francisca sentiu que estava sendo conduzida para um limiar onde a alma enxerga sem ver, compreende sem ouvir. A fronteira entre a luz e a ausência. Entre a graça acolhida e a graça recusada. E aqui há um detalhe importante. O anjo não a levou para contemplar o abismo final, porque Deus não expõe seus santos ao horror que não precisa ser visto. O que foi mostrado a ela foi a região anterior, o começo, o terreno onde a queda começa a ser construída como uma casa escura que se levanta com tijolos pequenos. Um depois eu rezo, um isso não é tão sério, um eu me viro, um eu não aguento mais. Se essa mensagem já tocou alguma coisa aí dentro, não deixa passar como se fosse só mais um vídeo. Verifica agora se você já está inscrito no canal e deixa o seu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais gente que está precisando exatamente desse lembrete. A luz não some de repente, ela é empurrada para fora aos poucos, e por isso a volta também começa aos poucos. Francisca foi colocada diante de um horizonte que não era paisagem de mundo, era estado de alma. Um cinza silencioso, frio, onde a luz parecia hesitar antes de avançar, como se algo a repelisse suavemente. E o anjo fez com que ela entendesse sem som. Ali não era punição, era consequência. Não era Deus abandonando alguém, era alguém fechando as portas por dentro. A alma ainda vive, ainda trabalha, ainda ri, ainda conversa, mas vai se afastando da claridade por uma sequência de escolhas pequenas, diárias, quase imperceptíveis. Não é o pecado que grita, é o hábito que adormece. Não é a rebeldia dramática, é a distração contínua. Não é um eu odeio Deus, é um eu não tenho tempo. Então Francisca percebeu as três presenças. Não tinham rosto, não tinham corpo, não tinham voz, mas tinham efeito. A primeira era o orgulho, que pesa e fecha o coração como uma porta emperrada. A segunda era a confusão, que espalha a mente como folhas ao vento e faz a alma perder o norte. A terceira era o desalento, que não discute, não argumenta, apenas esvazia, até a pessoa acreditar que não vale mais a pena tentar. E o mais perigoso é que essas sombras não chegam de fora como inimigos armados. Elas crescem por dentro, alimentadas por pequenas recusas à graça, como ervas daninhas quando o jardim deixa de ser cuidado. Francisca sentiu uma dor que não era do corpo. Era compaixão. Ela viu quantas pessoas caminham com essas sombras como se fossem parte normal da vida, sem perceber que estão sendo governadas por elas. E, ao mesmo tempo, viu uma esperança acesa como a própria vela. Nenhuma dessas sombras é invencível. Elas só reinam onde a luz não entra. E a luz pode voltar. Sempre pode voltar. Porque Deus não desiste, mesmo quando a alma se cansou de si mesma.
Conta aqui nos comentários qual dessas 3 sombras você sente que mais tenta te atacar hoje: o orgulho, a confusão ou o desalento. E se esta história te lembrou de alguém, compartilha o vídeo com essa pessoa, porque às vezes uma palavra chega como resposta na hora certa. Quando o anjo conduziu Francisca para mais perto daquele limiar, ela entendeu uma verdade que quase ninguém gosta de encarar. As grandes quedas não começam com grandes escândalos. Elas começam com um coração que vai ficando menos ensinável, com uma alma que vai ficando menos disponível, com uma vontade que vai se acostumando a viver sem pedir luz. É como uma casa onde as janelas vão sendo fechadas uma a uma. A claridade não some porque o sol apagou, ela some porque alguém, por dentro, foi decidindo não abrir. E foi aí que a primeira sombra se adensou diante dela. O orgulho. Não veio como um monstro para assustar, nem como um trovão para humilhar. Veio como um peso no ar interior. Uma densidade invisível que faz a alma dobrar-se sobre si mesma, como se o mundo inteiro coubesse dentro do próprio eu. Francisca percebeu imediatamente o que faltava ali: a humildade. Não a humildade de palavras bonitas, mas a humildade que mantém a alma aberta, respirável, atravessável pela graça. O anjo fez com que ela compreendesse sem voz: essa é a sombra mais antiga. Ela não nasceu na terra. Nasceu quando uma criatura preferiu sua própria glória à glória de Deus. Desde então, ela se infiltra na humanidade sem precisar de barulho. Orgulho raramente diz eu sou orgulhoso. Ele se mascara com roupas elegantes: eu só tenho amor próprio, eu só estou sendo justo, eu só não aceito ser feito de bobo, eu só me respeito. E, em muitos casos, ele até usa frases que parecem corretas. O problema não é a frase. O problema é o fechamento que vem depois. Porque o orgulho, no fundo, não é só se achar melhor do que os outros. Às vezes é isso, sim. Mas muitas vezes é algo mais sutil: é a recusa de depender. É a vergonha de pedir ajuda. É a necessidade de estar sempre certo. É a incapacidade de pedir perdão sem colocar um mas no final. É a alma dizendo, sem perceber: eu não preciso me render. Francisca viu como essa sombra opera no cotidiano. Ela viu um pai que não pede desculpa ao filho porque pai não se humilha. Viu uma esposa que prefere o silêncio gelado a admitir que errou, porque admitir parece perder. Viu um homem que se afasta da oração porque acha que Deus está em dívida com ele. Viu uma mulher que não aceita correção porque confunde correção com ataque. Viu corações endurecidos que chamavam dureza de maturidade, frieza de equilíbrio, orgulho de dignidade. E a cada pequena recusa, algo se fechava. A graça batia, mas encontrava tranca. O coração não se abria mais como criança, se defendia como fortaleza. E, quando a alma vira fortaleza, ela até parece forte, mas fica vazia. Porque uma fortaleza protege, mas também isola. E o orgulho é especialista em isolamento. Ele corta pontes e depois chama isso de paz. Ele afasta pessoas e depois diz ninguém presta. Ele rompe comunhão e depois acusa o mundo de solidão. O anjo mostrou a Francisca uma imagem que a marcou. A graça de Deus é como água. Ela desce, ela procura espaço, ela preenche o que está vazio. Mas onde a alma está cheia de si mesma, a água não encontra lugar. Não porque Deus não queira dar, mas porque a pessoa não quer receber. E isso é assustador, porque o orgulho faz a alma parar de receber justamente aquilo que ela mais precisa. Se você está ouvindo isso e pensou isso é comigo ou eu conheço alguém assim, não se feche. A história não é para acusar, é para libertar. E tem um detalhe que quase ninguém fala: o orgulho também pode parecer humildade falsa. Ele pode dizer não, eu não mereço nada, mas por trás existe uma vaidade ferida pedindo aplauso. Ele pode dizer eu sou um lixo, mas no fundo quer que alguém diga não, você é incrível. O orgulho é camaleão. Ele troca de cor para não ser visto. Foi então que o anjo revelou a arma, e a arma não era espetáculo. Era simplicidade. A humildade verdadeira não é se diminuir para ser notado. Não é se rebaixar para ser elogiado. É se colocar na verdade diante de Deus. É abrir espaço. É voltar a ser ensinável. É conseguir dizer sem teatro: eu errei. É conseguir dizer sem drama: me perdoa. É conseguir dizer sem vergonha: eu preciso de ajuda. É conseguir dizer sem defesa: Senhor, sem ti eu me perco. Francisca viu que, no mundo espiritual, a humildade é como uma chave. Ela gira e destranca o coração. E quando o coração destranca, a graça entra como vento fresco numa casa abafada. A luz ocupa o que estava escuro. O orgulho perde o ar, porque ele só respira onde a humildade não entra.
A soberba desmancha como fumaça quando a alma se ajoelha por dentro, mesmo que o corpo esteja de pé. E aqui há uma beleza escondida. Deus não exige que você seja forte para Ele te acolher. Ele pede apenas que você seja verdadeiro. E a verdade é esse lugar onde a alma para de fingir que dá conta de tudo. A humildade, no fundo, é descanso. É parar de carregar o mundo como se você fosse Deus. Francisca chorou. Não de tristeza, mas de lucidez. Ela entendeu que muita gente não está longe de Deus por maldade, mas por fechamento. Por medo de se render. Por vergonha de precisar. Por hábito de controlar tudo. E, naquele mesmo instante, ela viu almas sendo libertas por gestos pequenos, uma oração sincera no quarto, um pedido de perdão que sai sem justificativa, uma reconciliação iniciada com um simples "vamos conversar", um joelho dobrado no íntimo. E antes que a visão mudasse para a próxima sombra, o anjo fez Francisca sentir algo que vale para nós também. A humildade não é uma humilhação, é uma porta. E toda porta aberta, mesmo pequena, já é caminho para a luz voltar. Muita gente assiste nossos vídeos e ainda não é inscrita. Dá uma olhadinha agora se você está mesmo inscrito no canal, e se não estiver, se inscreve e ativa o sininho para receber aviso quando sair vídeo novo. E se essa parte falou com você, deixe um comentário com uma palavra só: humildade. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem. Quando a primeira sombra se dissipou, Francisca sentiu um alívio como se a alma tivesse voltado a respirar. Mas o anjo não a deixou repousar por muito tempo, porque há perigos que não chegam como peso, e sim como dispersão. Há sombras que não fecham o coração com dureza, mas o abrem demais para tudo, até que nada fique dentro. A visão se moveu, e, de repente, não havia densidade, havia névoa. A confusão. Francisca não viu dor aguda, nem tormento gritante. Viu um estado. Um ambiente espiritual onde as coisas não tinham contorno. Onde nada era totalmente claro. E, por isso mesmo, tudo parecia possível, tudo parecia urgente, tudo parecia importante, mas nada era essencial. Era como caminhar num corredor comprido com muitas portas, e cada porta oferecendo uma saída diferente, e todas parecendo boas, e nenhuma trazendo paz. Não era escuridão total, era uma penumbra inquieta. O tipo de penumbra que não deixa você descansar, porque você sente que deveria estar enxergando, mas não enxerga. O anjo fez com que Francisca compreendesse. Essa sombra domina muitas almas não porque elas odeiem a luz, mas porque elas perderam o centro. Não escolheram a treva, escolheram o barulho. E o barulho, quando entra, ocupa o lugar que deveria ser silêncio. A confusão não nasce, na maioria das vezes, de um grande pecado escancarado. Ela nasce de uma vida interior abandonada. De uma agenda que vira altar. De uma pressa que vira identidade. De uma cabeça que recebe tudo e não digere nada. Francisca viu pessoas acordando, antes mesmo de respirar, já mergulhando em notícias, mensagens, cobranças, listas, comparações. Viu corações que até tinham boa intenção, mas viviam como se estivessem sendo puxados por cordas invisíveis, uma corda para cá, outra para lá, e quando percebem, passou um ano e elas não sabem o que aconteceu com a própria alma. Viu gente tentando servir a Deus, mas se perdendo em 1000 projetos, e nenhum concluído, porque a confusão não deixa a pessoa terminar. Ela só deixa começar, e começar, e começar, como se começar fosse sinônimo de viver. E então ela viu o efeito mais cruel dessa sombra: a pessoa confusa não sabe mais no que acreditar. Escuta muitas vozes e começa a desconfiar de todas. Vê opiniões contraditórias e começa a achar que a verdade é impossível. E quando a verdade parece impossível, o coração fica cansado, porque cansa viver sem chão. A confusão tira o chão sem fazer barulho. Ela não ataca como inimigo, ela ataca como névoa. Você não vê a mão dela, mas sente a direção sumindo. O anjo mostrou a Francisca como essa sombra se disfarça. Às vezes ela se veste de produtividade. A pessoa se sente importante porque está ocupada. Se sente valiosa porque não para. Se sente viva porque está sempre fazendo algo. Mas por dentro existe um vazio, uma sensação estranha de que a vida está andando e ela não está presente. É possível estar cheio de atividades e vazio de sentido. É possível estar em movimento e estar perdido. E Francisca percebeu outra coisa. A confusão não é só externa. Não é só excesso de informação. Ela também nasce de feridas internas não tratadas. De culpas antigas que viram ruído constante. De medos que ficam rodando na mente como roda de hamster. De ansiedade que faz a alma correr sem sair do lugar. Às vezes, o mundo de fora não está tão barulhento. É o mundo de dentro que virou multidão. E quando o coração vira multidão,
A voz de Deus vira sussurro distante. Foi então que o anjo revelou as armas. 3 armas simples, mas fortes como pilares. A primeira era a oração constante. Não a oração complicada, não a oração perfeita, mas a oração fiel. A oração que funciona como bússola. Você pode estar no meio da tempestade, mas se você volta o rosto para Deus durante o dia, mesmo que seja por segundos, o eixo interior se ajusta. Senhor, guia-me no começo do dia. Senhor, me dá clareza agora no meio do caos. Senhor, obrigado por me sustentar antes de dormir. Essas pequenas frases são como cordas que puxam a alma de volta para o centro. A segunda arma era a palavra de Deus. Porque a palavra não é só texto, é ordem interior. Ela coloca cada coisa no seu lugar. Ela separa o que é eterno do que é passageiro. Ela tira a máscara do que parece urgente, mas não é. Francisca viu que, quando a pessoa volta a se alimentar da palavra, algo dentro dela se organiza como uma casa que estava bagunçada há anos, e de repente, alguém começa a arrumar cômodo por cômodo. A terceira arma era o silêncio interior. E aqui o anjo foi muito delicado, como se soubesse que o silêncio assusta quem está acostumado com barulho. Não era o silêncio de ausência de som, era o silêncio como presença. É o momento em que a pessoa para, respira e fica. Sem correr. Sem justificar. Sem se distrair. Apenas fica diante de Deus. E quando a alma aprende a ficar, a névoa começa a se dissolver. Porque Deus fala no silêncio, e não como grito, mas como direção. Francisca viu algo lindo. Milhares de almas sendo libertas dessa sombra não por milagre explosivo, mas por pequenas escolhas repetidas. 5 minutos de oração pela manhã. Um versículo lido antes de dormir. Um instante de silêncio no meio do dia. Uma decisão de não responder tudo na hora. Um não para a pressa. Um sim para a presença. E o mais impressionante, quando o centro volta, tudo muda. As prioridades se reorganizam. O que era confuso fica simples. O que parecia impossível ganha caminho. A pessoa não fica sem problemas, mas volta a saber onde pisa. E saber onde pisa já é metade da paz. Francisca suspirou, sentindo a clareza voltar ao próprio espírito. Mas ela sabia, e o anjo também, que ainda faltava a sombra mais difícil. A que não pesa como orgulho, nem embaralha como a confusão. A que simplesmente apaga. A última sombra antes do coração desistir de vez. Se essa parte te fez pensar, escreve nos comentários uma coisa que mais tem te confundido ultimamente, só uma palavra mesmo. Pressa, ansiedade, medo, excesso, dúvidas. E se você conhece alguém que vive perdido e cansado, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem assim vira ponto de virada. A névoa da confusão começou a se desfazer, e por um instante Francisca sentiu como se a alma tivesse encontrado o chão novamente. Mas o anjo a conduziu além, para um lugar onde não havia peso nem ruído, apenas uma frieza que parecia nascer dentro do espírito. Não era a frieza do vento, nem a frieza de uma sala vazia. Era a frieza de quando a esperança vai embora e deixa a pessoa morando numa espécie de inverno interior. O desalento. A visão não trouxe imagens violentas. Trouxe ausência. Como se algo tivesse sugado o calor do coração, deixando um vazio profundo, quieto, perigoso. E Francisca entendeu imediatamente. Essa é a sombra que não precisa derrubar ninguém com força, porque ela vence por cansaço. Ela não grita caia, ela sussurra para quê? Não empurra, ela convence. E quando convence, a pessoa se senta no chão da própria vida e já não consegue levantar. O anjo fez com que Francisca compreendesse. Essa é a última barreira antes de uma queda mais triste do que qualquer outra, a queda onde a alma não acredita mais que pode ser salva. Não é que Deus não esteja ali. É que a pessoa passa a acreditar que ele não virá, que ele não quer, que ele não perdoa, que ele não olha mais para ela. E essa crença, mesmo sendo mentira, vira prisão. Francisca sentiu algo que quase a fez chorar de imediato. Ela podia perceber o eco de milhões de corações que vivem assim. Pessoas que acordam e já acordam cansadas, não do corpo, mas da vida. Pessoas que rezam, mas rezam com a sensação de que a oração bate num teto e volta. Pessoas que olham para si e só enxergam fracasso. Pessoas que tentaram mudar, tentaram recomeçar, tentaram se aproximar de Deus, mas caíram tantas vezes que agora acreditam que a conversão é para os outros, não para elas. E o desalento sabe exatamente onde tocar. Ele não começa dizendo Deus não existe. Ele começa com frases que parecem só realismo. Você não vai conseguir. Você sempre volta ao mesmo lugar. Não adianta. Ninguém muda. Você é assim mesmo. Deus já cansou de você. E quando a alma está ferida, quando está esgotada,
Quando está sozinha, essas frases entram como se fossem verdade. O anjo mostrou a Francisca a crueldade desse mecanismo. O desalento ataca especialmente quando a pessoa está mais perto da luz. Quando ela está quase vencendo um hábito, quase saindo de um vício, quase reconstruindo uma relação, quase retomando a oração. É aí que a sombra chega e tenta esmagar a pequena chama antes que vire fogo. Porque o inferno do desalento não é o pecado em si, é a conclusão, não a saída. E quando alguém acredita nisso, a alma deixa de lutar. Francisca viu pessoas com culpas antigas, guardadas como pedras no bolso, andando pela vida curvadas, e pensando: não tem perdão para mim. Viu gente que foi machucada e, por isso, perdeu a capacidade de confiar, e então começou a achar que Deus também machuca. Viu pessoas que caíram no mesmo erro tantas vezes que passaram a confundir fraqueza com identidade. Não diziam mais eu caí, diziam eu sou assim. E quando a pessoa acredita que a queda é quem ela é, a esperança fica sem lugar. Foi então que o anjo acendeu uma luz pequena, quase imperceptível, como a chama da vela no começo da noite. E a luz, no mundo espiritual, não é só claridade, é verdade. Com essa luz veio a arma contra o desalento, a esperança verdadeira. Não a esperança superficial que depende de resultados imediatos. Não a esperança que só existe quando tudo dá certo. Mas a esperança que nasce da fé e se firma na confiança absoluta em Deus. Uma esperança que não diz vai dar tudo certo hoje, mas diz, Deus continua sendo Deus hoje. Uma esperança que não exige provas, apenas se lança. O anjo fez Francisca entender algo que muda tudo. Esperança não é sentimento, é decisão. É a escolha de continuar mesmo sem sentir nada. É a escolha de rezar mesmo no escuro. É a escolha de levantar depois de mais uma queda. É a escolha de dizer eu não entendo, mas eu confio. E essa escolha, por menor que seja, abre uma fenda na muralha do desalento. Deus não precisa de um coração perfeito. Ele precisa de uma fresta. Francisca viu o poder dessa fresta. Viu almas à beira de desistir sendo salvas por um único pensamento de esperança, às vezes tímido, quase envergonhado. Talvez Deus ainda tenha um plano para mim. Esse talvez era suficiente. Porque a misericórdia de Deus entra por onde a pessoa não fecha completamente. E então o anjo mostrou a verdade que o desalento odeia. A misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. A paciência de Deus é maior que qualquer recaída. O amor de Deus não se esgota porque você caiu de novo. Deus não ama por desempenho. Deus ama por natureza. E Ele não abandona seus filhos. Nunca. Mesmo quando eles se sentem abandonados. Francisca viu o desalento se desfazendo como gelo sob o sol. Viu o vazio sendo preenchido. Viu gente que não tinha forças respirando fundo e encontrando coragem para mais um passo. Viu corações que estavam apagados reacendendo lentamente, como brasas que voltam a pegar fogo quando alguém sopra com cuidado. E o anjo fez a santa compreender. O desalento só reina onde a esperança morre. E quando a esperança volta, ainda que pequena, ainda que tremendo, Deus a transforma em chama. E essa chama queima a mentira que dizia acabou. Se você já viveu um tempo em que pensou não adianta mais, escreve nos comentários eu continuo. Só isso. E se essa mensagem te fez respirar um pouco melhor, deixa seu like e compartilha com alguém que você ama, porque tem gente que está lutando em silêncio e precisa ouvir que Deus não desistiu. Quando Francisca pensou que já tinha visto o suficiente para uma vida inteira, o anjo reuniu tudo num único instante, como quem acende 3 tochas ao mesmo tempo dentro de uma caverna. E então ela compreendeu algo que muda a forma de enxergar a batalha espiritual. As sombras raramente agem sozinhas. Elas se ajudam, se alimentam, fazem parceria no silêncio. O orgulho fecha o coração e impede a graça de entrar. A confusão embaralha a mente e impede o discernimento de permanecer. O desalento apaga a esperança e impede a perseverança de continuar. E, quando essas 3 coisas se juntam, a alma não cai por um empurrão, cai por enfraquecimento, como um barco que não afunda de uma vez, mas vai entrando água por pequenas frestas até que, um dia, já não flutua. Francisca viu, com uma clareza dolorosa, o roteiro invisível que muitas pessoas vivem. Primeiro, a pessoa se sente autossuficiente e para de pedir ajuda a Deus, às vezes até sem perceber. Depois, a vida vira um labirinto de ruídos, prioridades trocadas, pressas e distrações, e ela já não sabe mais diferenciar o que é essencial do que é urgente. E por fim, quando está cansada e confusa, ela conclui que nada vai mudar e que não vale mais a pena tentar. Aí o desalento toma conta. O mais triste é que, por fora, a pessoa continua funcionando. Trabalha, conversa,
ri em alguns momentos, posta coisas, segue a rotina. Mas por dentro vai se instalando um inverno silencioso. O rosto sorri, mas a alma encolhe. O anjo fez Francisca entender que esse limiar não é um lugar distante no além. Ele pode existir dentro de uma casa, dentro de um casamento, dentro de um coração que desistiu de lutar por dentro. E essa é a parte que assusta e também consola. Assusta porque mostra como é fácil escurecer devagar, consola porque mostra que a volta também é possível, e não precisa começar com grandes heroísmos. A volta começa com uma porta que se abre. Foi então que o anjo revelou que as virtudes que vencem as sombras não são apenas remédios separados, são uma harmonia. Como três notas que, juntas, formam um acorde que expulsa o ruído. A humildade devolve espaço para Deus. A oração devolve direção para a alma. A esperança devolve força para continuar. Quando essas três coisas caminham juntas, a pessoa não fica sem problemas, mas fica difícil de ser quebrada por dentro. Francisca viu uma imagem simples, quase doméstica, mas cheia de sentido. Era como uma casa à noite. O orgulho é quando você tranca tudo por dentro e diz: eu não preciso de ninguém. A confusão é quando você deixa todas as janelas abertas ao mesmo tempo e qualquer vento entra, bagunça, derruba, apaga a vela. O desalento é quando você apaga a última luz e se deita no escuro, dizendo: é inútil acender de novo. E as três virtudes são o caminho inverso. Humildade é destrancar. Oração é fechar o que precisa ser fechado e manter o foco no que importa. Esperança é acender de novo, mesmo com pouca força. O anjo mostrou também que, muitas vezes, a pessoa espera sentir vontade para mudar, mas a vontade nem sempre vem primeiro. Às vezes, o primeiro passo é uma decisão pequena e concreta. Um gesto que parece simples, mas no mundo espiritual é gigante. Por exemplo, 1 minuto de joelho no chão, mesmo sem emoção, só para dizer: Senhor, eu estou aqui. Isso fere o orgulho. Ou então, uma escolha de silêncio no meio do dia, como quem tira o coração do liquidificador e o coloca num copo de água calma. Isso fere a confusão. Ou ainda, uma frase dita com honestidade quando tudo parece perdido: eu não consigo sozinho, mas eu não vou desistir hoje. Isso fere o desalento. Francisca entendeu que Deus trabalha com brechas. O inimigo das almas trabalha com fechaduras. Deus não arromba. Deus espera uma abertura. E quando ela aparece, mesmo pequena, a graça entra e começa a reorganizar o interior como quem acende luzes por cômodos. Primeiro uma lâmpada fraca, depois outra, depois a casa inteira. A alma vai voltando a ser casa e não caverna. A visão deixou Francisca com uma certeza que queimava como a chama da vela, só que por dentro. Ninguém precisa viver governado por essas sombras como se fosse destino. Não é destino. É combate. E combate não se vence com desespero, se vence com constância. A humildade de reconhecer a própria necessidade. A oração de manter o coração alinhado. A esperança de continuar mesmo sem sentir nada. E quando a pessoa começa a viver isso, algo muda. O orgulho perde o trono. A confusão perde o comando. O desalento perde a voz. E, no lugar deles, cresce uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que parece pequena no começo, mas que vai virando o chão. Se você sentiu que essa parte falou com você, comenta de onde você está assistindo e escreve qual virtude você quer fortalecer esta semana: humildade, oração ou esperança. E se essa mensagem te trouxe luz, manda para alguém que anda cansado por dentro, porque um vídeo pode ser a brecha que faltava. Quando a visão começou a se fechar, não foi como um corte brusco, foi como uma cortina sagrada descendo devagar. O horizonte cinzento foi se afastando, as sombras perderam presença, e a cela simples de Francisca voltou a aparecer como antes. A vela ainda queimava, menor agora, mas insistente, como se tivesse aprendido a lição junto com ela. A luz não precisa ser grande para ser verdadeira. Ela só precisa permanecer acesa. Francisca estava de volta ao quarto em Roma, mas já não era a mesma mulher que tinha se ajoelhado ali no começo da madrugada. Ela tinha visto o que muita gente só entende tarde demais: o inferno raramente começa com fogo. Ele começa com ausência. A ausência de humildade, quando o coração se fecha e não recebe mais graça. A ausência de oração, quando a vida perde o centro e o barulho toma conta. A ausência de esperança, quando a alma se convence de que não vale mais a pena tentar. E ela entendeu algo ainda mais delicado: Deus não abandona ninguém. É a alma que vai se afastando quando acolhe essas sombras e vai fechando as portas por dentro, sem perceber. Só que, junto com esse alerta, veio uma misericórdia imensa.
Porque se a queda começa com ausências pequenas, a volta também começa com presenças pequenas. E isso é uma notícia boa para quem está cansado. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa abrir um espaço. Você precisa dar um passo. Você precisa oferecer a Deus uma brecha. Francisca permaneceu alguns instantes em silêncio, como quem não quer quebrar o que acabou de receber. E então ela fez algo que, por fora, parecia simples, mas por dentro era gigante. Ela se entregou. Não com palavras longas, não com promessas dramáticas. Ela apenas reconheceu, no íntimo, que sem Deus ela não queria caminhar. Esse reconhecimento é o começo de toda a cura espiritual. Porque há algo que a alma aprende quando vê a verdade. Controlar tudo cansa, fingir força cansa, carregar o peso sozinho cansa. A rendição verdadeira, a que nasce do amor, não é derrota, é descanso. A partir daquele dia, Francisca começou a ensinar de um jeito que tocava mais do que discursos, pela simplicidade firme de quem viu e não esqueceu. Ela não precisava explicar teologia complicada para falar ao coração humano, porque o coração humano entende mapas. E o mapa que ela viu era claro. Quando você sente que está escurecendo por dentro, procure qual dessas 3 portas foi fechada. Se o seu coração está duro, se você está sempre na defensiva, se pedir perdão parece impossível, se aceitar correção parece ameaça, talvez a primeira porta esteja fechada. Então comece pequeno, um ato de humildade. Um eu errei dito sem justificativa. Uma oração simples. Senhor, eu preciso de ti. Não precisa sentir nada. Só precisa abrir. Se a sua mente está acelerada, se você não consegue discernir, se tudo parece urgente, se você vive cansado mesmo sem saber por quê, talvez a segunda porta esteja fechada. Então comece pequeno. 1 minuto de silêncio por dia. Um versículo. Uma frase de oração no meio da correria. Você vai se surpreender com o que acontece quando a alma volta a ter centro. A névoa não some porque o mundo ficou fácil. Ela some porque você voltou a enxergar de dentro. Se você está sem força, se você sente que não adianta, se a culpa te persegue, se a sua história parece condenação, talvez a terceira porta esteja fechada. Então comece pequeno. Não tente resolver a vida inteira hoje. Tente viver o dia. Diga, eu continuo. Diga, eu não desisto hoje. Diga, Deus, eu não sei como, mas eu confio. A esperança verdadeira não precisa ser grande. Ela só precisa existir. Deus faz o resto. Francisca também entendeu algo que vale como ouro para qualquer pessoa. Essas sombras são insistentes, mas não são eternas. Elas não têm substância própria. Elas vivem do espaço que recebem. O orgulho vive do eu. A confusão vive do ruído. O desalento vive do acabou. Quando você corta o alimento, a sombra enfraquece. Quando você reacende a luz, a sombra foge. E a luz não é só sensação. A luz é decisão repetida. Humildade repetida. Oração repetida. Esperança repetida. Constância é uma forma de santidade silenciosa. E por isso essa história chega até você agora, não para te assustar, mas para te acordar com carinho. Se você reconheceu alguma dessas sombras em você, não se condene. Reconhecer já é graça. Significa que a luz ainda está tocando. E se você reconheceu em alguém que você ama, não julgue. Reze. Seja presença. Às vezes, Deus usa uma pessoa como vela acesa na vida de outra. E antes de encerrar, fica uma pergunta que pode virar ponto de virada. Qual é a porta que você quer abrir hoje? A da humildade? A da oração? A da esperança? Porque a noite não é mais forte do que Deus. E não há vazio tão profundo que ele não possa preencher. Não há frio tão grande que ele não possa aquecer. Não há sombra tão antiga que ele não possa dissolver. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários eu abro a porta e diz qual delas você está abrindo hoje. Humildade, oração ou esperança. Curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa voltar a respirar por dentro, porque essa pode ser a mensagem que Deus vai usar para reacender uma vela que estava quase apagando.